A gente está recebendo aqui a advogada, que é, inclusive, especialista em direito público, a doutora Jéssica Lima. Vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre discurso de ódio. Doutora, boa tarde, muito obrigado pela presença da senhora. Boa tarde, eu que agradeço o acolhimento e a presença de todos. Doutora Jéssica, essa questão do discurso de ódio não é algo da eleição, deste pleito eleitoral. É algo que já vem há um certo tempo. Aliás, eu não sei se a senhora concorda, mas se a gente analisar essa questão do nós contra eles, isso se acirrou muito na eleição de 2014. Quando Aécio Neves perde a eleição, pelo menos é um consenso entre os cientistas políticos, quando Aécio Neves perde a eleição, pede recontagem de votos, lança a semente de desconfiança na urna eletrônica, enfim, ocorre todo aquele burburinho. Em seguida, ele também é um dos artífices do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e dali em diante, nada mais foi como era antes. Qual a avaliação que a senhora faz, em que estágio a gente pode classificar o Brasil no quesito discurso de ódio? Acirrado, né? Acirrado, não só pela eleição, né, presidenciável que se aproxima, mas porque, na verdade, é uma forma velada de dizer o que a gente diz no in-off, né? Entre nós, na sociedade, na comunidade. E o Brasil, ele se aproxima de uma realidade muito perigosa, porque se a gente faz, de fato, essa avaliação das eleições anteriores, até mesmo 2018, para essa, a gente consegue perceber que o discurso de ódio, que até então era virtual, ou numa mesa de bar, num diálogo entre vizinhos, se torna algo muito pior, né? Já temos homicídios, feminicídios, violência, incêndio nas casas, linchamento. Então, a gente percebe. Sem contar as brigas domésticas. Sem contar essa parte. Então, a gente percebe que ele vai de algo que é um discurso de fato para as vias de fato. E isso é o que é muito perigoso, porque a gente tenta, de modo comum e popular, fazer compreender que esse discurso de ódio é uma incitação à violência. É uma instigação à violência entre os outros, mas é óbvio, né? Preciso destacar que existe um perfil ali de vítima. Mesmo dentro das eleições, a gente está falando de uma violência específica e generalizada. Aí eu queria saber da senhora, a senhora falou em perfil de vítima, tem também o perfil, normalmente, do agressor, de quem comete o discurso de ódio? Quer dizer, há mais ou menos um perfil de vítima, um perfil de agressor? Nas redes sociais, sim. São os perfis fakes, né, que a gente fala. É o anonimato. E por trás dele, a gente consegue perceber que, como diz no popular, gregos e troianos, né? Independe de posição, ideologia política, independe de cor, de gênero, de raça, até de localização geográfica. Existe uma empresa, uma ONG, na verdade, aqui no Brasil, que desde 2005 ela mapeia esse tipo de denúncia específica na rede social. E ela conseguiu identificar que esse perfil do ofensor é um perfil que a gente não pode caracterizar, porque hoje, inclusive, existe uma ascensão nos adolescentes, né? Só para citar, doutora, a ONG, para quem quiser ter mais informações. Staffernet. 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 Net, N-E-T. Isso. Então, quem quiser mais informações sobre essa questão de discurso de ódio, tá aí a dica para aprofundar. Pois não, doutor? Pois é, e aí ele também faz outros mapeamentos, como, por exemplo, dentro do período eleitoral, a gente está vivendo novamente o que a gente viveu na curva de 2018, que é o quê? O aumento de discurso de ódios específicos, motivados pela xenofobia. A xenofobia é disparada, é de 3.000% a mais. LGBTQI-fobia, né? O ódio à comunidade LGBTQI, o ódio às mulheres, sobretudo pretas. E aí, nesses mapeamentos, a gente consegue identificar também que a vítima ela tem cor e tem gênero. Então, a gente está falando de 2 milhões de denúncias que a gente recebeu nos últimos 20 anos, né, digamos assim. 97% são de pessoas, a vítima é pessoas pretas. Desse total, 67% são mulheres. Então, a gente consegue identificar. E existem outras minorias, como, por exemplo, indígenas. É uma minoria também que é muito violentada, sobretudo se tiver em posição de ascensão. Se for um jornalista, se for um político, se for um cientista, um comentador, né? Se tiver poder de voz, a gente percebe que ele vai ser lixado virtualmente com muito mais frequência. Doutora, uma situação que eu não consigo compreender assim,
porque a gente está falando de discurso de ódio, mas um discurso de ódio relacionado à política. Então, estou falando aqui do ponto de vista do telespectador e da telespectadora. Era de se esperar que houvesse um discurso de ódio, mas um discurso de ódio restrito a partidos e candidatos. Mas o que se observa, como a senhora acabou de mencionar, é que ocorre o discurso de ódio em relação a partidos e candidatos, mas esse discurso de ódio traz outros alvos, como a senhora falou, mulheres, a comunidade LGBTQIA+, pessoas mais pobres, digamos, são outros ódios que esse discurso de ódio político carrega. Por quê? Porque, na verdade, esse discurso de ódio, a origem dele já é de um processo de colonização, já é um processo de opressão, né? É histórico nosso. A gente teve guerras, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto veio de discursos de ódio. Então, se a gente vai fazer uma análise antropológica, até sociológica, de por que a gente tem a mania de verbalizar o ódio ao outro, vem disso, né? Da suprema liberdade de expressão, só que a gente compreende a necessidade da liberdade de expressão. A gente vive num Estado democrático de direito, a nossa Constituição abrange uma liberdade de expressão máxima e inviolável, mas ao mesmo tempo em que ela defende a liberdade de expressão, ela proíbe o anonimato. Ao mesmo tempo que ela dá liberdade de expressão, ela garante o contraditório. E, além disso, respeita aos outros princípios. Então, quando a minha liberdade de expressão ela atinge a tua dignidade, a tua honra, a tua intimidade, a tua liberdade, que são também invioláveis, a tua crença, a tua orientação sexual, aí a gente já tem um conflito. E o ódio político, né, que é, de fato, o que a gente estava acostumado a vivenciar, eram somente embates de ideias políticas, veio se tornando um embate de ideias ideológicas. Esses grupos que a senhora falou, que não são relacionados só ao embate político, eles se aproveitaram desse espaço do surgimento do discurso de ódio, que originalmente seria só político, para se juntarem e aí manifestarem sua ira, sua raiva em relação a essas classes minoritárias? Sim, é estratégico, né? A gente consegue perceber, tanto que existe o hater, que é aquela figura anônima individual, e existe os bots para digamos assim, fazer com que o algoritmo leve aquela violência ao maior número de pessoas. E o discurso de ódio se difere de qualquer ódio político nisso, porque ele generaliza um grupo específico, que normalmente é o grupo de minoria de mulheres, pessoas pretas, deficientes, LGBTQI, indígenas, mas também pode ser o imigrante, como a gente está vivendo uma onda de imigração que está passando inclusive por Teresina, né? Então, nessas minorias, dentro, né, desse contexto, o ódio político, ele se torna esse discurso de ódio quando ele generaliza esse grupo com a intenção de reduzir, de diminuir, e esse ódio leva uma intenção, sim, violenta de exterminar. Então, invalida os direitos, invalida o poder de voz, invalida as presenças nos espaços de poder. Então, é lógico que isso também é um manejamento político estratégico. A quem interessa, né, ter menos mulheres... Excluir essas parcelas da população. Isso, a quem interessa. Essa é a grande discussão que a gente tem que fazer. Por isso que hoje os sociólogos, na verdade, não só os sociólogos, hoje uma equipe multidisciplinar de cientistas dentro dessa própria empresa, e não só ela, em outras agências que também fazem esse tipo de pesquisa, e sobretudo nós, né, artesãos do direito, que nos aproximamos dessa temática, a gente pesquisa e faz um mapeamento dessa pesquisa, porque a gente não pode analisar o discurso de ódio somente pelo lado do Código Penal, somente pelo lado da punição. A gente tem que avaliar aí que é uma questão educativa e que há a ausência de políticas públicas, por exemplo. A gente percebeu que em 2018 a gente ia viver esse discurso de ódio, sim, acirrado. Então precisou e faltou políticas de conscientização, de educação, sobretudo nas redes sociais, porque a gente percebe que o que acontece na rede, acontece na sociedade, acontece nas ruas, acontece num bar, acontece entre famílias, acontece de a gente ter um aniversário e alguém entrar e nos matar. Então tá nesse ponto. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente não pode esquecer de que sim, é algo estratégico e que o discurso de ódio ele tem que ser visto a partir de uma perspectiva deocolonial. Agora, doutora, vamos lá. As redes sociais, a gente já teve várias denúncias, não só de usuários, mas também de ex-funcionários das redes sociais. Sim. De que, por exemplo, as redes sociais
privilegiam, o que não era para ser, mas privilegiam perfis e páginas de celebridades. Nós tivemos vários casos que foram denunciados de perfis claramente ofensivos, com discurso de ódio, que usam haters, bots, enfim, há uma projeção em termos de visualização, de curtida, e que são monetizados, você ganha dinheiro com discurso de ódio. Então, na avaliação da senhora, as redes ainda falham nesse controle, por mais cobrança que exista, por exemplo, aqui no caso do Brasil, nesse período do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, há também nos Estados Unidos uma cobrança maior do Congresso agora em relação a essa questão. Eu acho até que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, vai ter um movimento maior e mais forte no controle desses conteúdos, mas falta ainda das próprias redes sociais essa consciência de um autocontrole mais rigoroso? Falta sobretudo porque a gente não tem uma lei específica, né? A gente tem... E aí elas se valem disso, não tem lei específica. Não tem. Vai... E ainda tem isso. Por não termos algo específico, a gente tem a lei de racismo, né, que tanto protege a discriminação e o preconceito voltados para a questão de raça, etnia e religião. Porém, onde é que fica a mulher, onde é que fica o deficiente, né, ou a estética, né? Porque agora a gente está vivendo também um discurso de ódio à estética. Então, gordofobia, onde que fica essas questões, e a gente vai lá para a Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. E a ausência dessa lei específica, porque o que a gente tem é o Marco Civil, óbvio que regulariza assim de forma muito generosa o nosso uso da internet, porém também faz uma ressalva de que a gente tem ali uma liberdade de usar as internets, mas respeitando os princípios que já existem. Agora, a senhora falou, lei antirracismo, enfim. O que é que se faz? Dependendo do tipo de discurso, se busca, se entra na justiça com um processo contra o agressor e se busca uma lei, se for injúria, calúnia, difamação, injúria racial, se busca vários crimes que já existem no Código Penal, no Código de Processo Penal. A senhora acha que isso é suficiente? Ou se necessitaria de uma legislação específica para os crimes cibernéticos? Necessita, né? Até pegando um gancho da tua última pergunta, a gente fica à mercê dos termos gerais da plataforma. Então, por exemplo, como é que eles avaliam? E como são gerais, né? E como são gerais, porque quem avalia é também um robô, é algoritmo. Então, por isso que você falou, tem perfil que realmente é censurado, que deveria ser censurado, porque é um discurso de ódio, não é, e tem alguns que são. É o algoritmo que faz a diferença, um algoritmo que não faz uma análise sociológica do campo, nem geográfica, e muito menos jurídica. Então, é um algoritmo que vai estar influenciado pelo aquilo que dá resultado para a plataforma. A gente fica à mercê disso. Em contraponto, Então, só para esclarecer, quer dizer, qualquer tipo de postagem ou recurso que, se você se acha lesado, você tem lá um campo para se fazer um recurso na rede social, não são seres humanos ali analisando? Não. É um algoritmo criado por seres humanos, mas muito geral, né? Muito difícil. Já é difícil imaginar a gente avaliar nessa discussão o que de fato é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Agora, tem que ser alguém muito, em termos de bagagem, de conhecimento, tem que ser alguém muito preparado. Isso, deveria, por exemplo, se tivesse uma lei específica, teriam ali critérios objetivos e não subjetivos, como é a questão do algoritmo. A plataforma escolheu palavras que vão ser censuradas ou não, e até perfis, vindo de quais perfis, e qual o engajamento, se tem muito engajamento, vai, se não tem, não vai ser. O que define isso? A gente não tem esse posicionamento, porque, óbvio, é critério privado da empresa. E aí também tem outro detalhe, eu estava até conversando com uma pessoa que também é da área, e ele fez ele é um jornalista e ele é relativamente polêmico, mas ele disse, olha, eu tive meu perfil bloqueado, meu site bloqueado durante 7 dias por conta de uma matéria normal, uma matéria de uma denúncia que ele fez, ele não é do Piauí, de outro estado, de uma denúncia que ele fez em relação a um golpe que estava sendo aplicado na cidade onde ele mora, normal, checado, com entrevistas com policiais, advogados, Ministério Público, a matéria tranquila. E bombou, assim, todo mundo quis saber, todo mundo comentou. E aí ele disse, olha, Douglas, de repente eu recebi uma mensagem
dizendo que meu post era suspeito por conta da quantidade de visualizações, porque era um vídeo, da quantidade de visualizações, a quantidade de curtidas, comentários e compartilhamento. Quer dizer, por quê? Era uma notícia, não era fake, era... É como a senhora fala, quer dizer, ali, imaginando sob esse ponto de vista, o robô, não, se teve muita participação, deve ter alguma coisa errada aqui, atraiu muita gente, mas não era. Possivelmente... Mas, na verdade, tem perfis que fazem isso e não são punidos. Possivelmente, os próprios comentários, se os comentários eram ofensivos, se tinha algum xingamento por exaltação, eles não conseguem definir se é incitação a ódio, se é um spam, e ali bloqueia. Por isso que eu te digo, é algo de fato muito genérico. Mas o discurso de ódio, ele sim pode ser penalizado, né? Civilmente, a gente tem ali a injúria, calúnia e difamação que não se confundem com o discurso de ódio. O discurso de ódio é algo mais coletivo, é algo mais generalizado. Porém, há sim condutas que podem ser as duas coisas, né? Em que eu posso te ofender a tua honra e ao mesmo tempo ofender a honra do grupo que tu faz parte. E isso já entra para o discurso de ódio. E aí a gente... Como eu costumo dizer, a gente faz uma gambiarra jurídica, né? A gente abraça ali a Constituição Federal. O termo bem... Os próprios tratados internacionais, a gente não tem uma definição de conceito no Brasil do que de fato é discurso de ódio. Então, a gente sai agarrando ali tratados internacionais que são muito importantes para a gente, que o Brasil ratificou esses tratados, então também vale para cá. Não é algo solto, é algo finco. E também que tem histórico com a nossa dignidade. Então, a dignidade humana é inerente, é humana, né? Não precisa de nenhum outro aspecto para eu ter o direito de não tê-la inviolável, né? De tê-la na sua integridade do que isso significa. Isso perpassa pelo que a gente hoje se aproxima, que é a definição de discurso de ódio é de fato uma ofensa aos direitos humanos. Então, a partir do momento que eu faço a acepção de pessoas, né, por orientação sexual, ou por gênero, por cor, por etnia, procedência nacional, isso tudo perpassa também por questões de direitos humanos. Então, quando a gente quer uma punição, se não se encaixar na lei de racismo, se não se encaixar como, por exemplo, uma propaganda ilegal e indevida nas eleições, a gente possivelmente vai ter que abraçar ali o artigo 1º e 5º da Constituição Federal, né, para poder uma reparação civil, material e moral. Nós vamos já falar sobre se a justiça brasileira está atenta a esse caso, se há realmente, se a gente verifica, a doutora Jéssica vai falar, se a gente verifica realmente que as punições ocorrem de fato, ou se ocorrem muito aquém do que deveriam. Eu pergunto, porque quando eu trouxe aqui a gente trouxe delegadas para falarem sobre os casos de feminicídio, todas as delegadas foram unânimes em dizer assim, que melhorou muito o caso do trâmite dos processos, a tramitação dos processos na justiça, seja do ponto de vista do Ministério Público, da Justiça mesmo, do juiz, enfim, mas que há esse contato constante, esse pedido, a explicação da situação, para que de fato haja uma conscientização mais intensa da justiça, no sentido da importância devida a esse processo. E eu pergunto à senhora, em relação à internet, a justiça ainda está lenta em relação a esses casos, ou já está agindo como deveria agir? No tocante a fake news, né, conseguiu a justiça, não só as cortes, né, eleitorais conseguiram criar, na verdade, mas aglutinar as redes de proteção que já trabalhavam com isso. Então, você consegue perceber que existe ali um trabalho tanto de desmentir, né, aquela desmentira, na verdade, né, de identificar o que é fake news ali na rede social, com uma ampla divulgação daquela notícia, de informes a partir dos próprios perfis oficiais do TSE e também da punição, né? Porém, para os demais casos, como o próprio discurso de ódio, não. A gente ainda tem uma jurisprudência muito ortodoxa, muito arcaica, para a realidade em que a gente está avançando. Porque, veja só, né? Assim como todos os dias surge uma rede social diferente, existem essas que já estão consolidadas, né? Eu falo do Twitter, do Facebook, do YouTube, do Instagram. Essas 4 são as principais plataformas de discurso de ódio. E é surreal, digamos assim, o número de algoritmos em que elas conseguem propagar uma notícia, certo? Então chega a todos e todas. Então a gente está falando ali de um espaço em que é normalmente barato. E aí quando a gente vai para o fator punição, eu, por exemplo, como uma vítima, né,
porventura fui vítima de um discurso de ódio ou de uma injúria, né, discriminatória de qualquer modo, e que eu vou atrás dos meus direitos, eu esbarro em coisas que são caras. Por exemplo, o print, a ata notarial do print, né, daquele portal em que eu fui violada, eu fui ofendido ou publicamente, da rede social, é muito caro, né? E eu não posso registrar um BO e levar esse print ou esse vídeo sem a autenticação dele, porque ele pode vir a ser desclassificado, né? Então a defesa do acusado pode dizer, teve adição, teve uma manipulação da imagem. Aí demora muito mais o processo, né? Então, normalmente a gente sempre orienta, tire o print, faça uma autenticação, uma ata notarial, que é caro mesmo, ou se você não tem condição. Que processo é esse, doutora, para esclarecer quem está nos acompanhando? Essa questão para validar o print. Para validar o print. Primeiro você foi ofendido, né? Antes de você ser ofendido, você não se afobe na necessidade de denunciar na plataforma aquele discurso de ódio. Não faça isso, porque a plataforma, se ela entender que é um discurso de ódio, ela vai excluir aquela postagem e você não vai ter a prova de que você foi violado lá. Então você tira o print, grava o link que aparece ali na parte de cima ou de baixo do provedor, em algum momento vai aparecer aquele link que é o endereço, né, que a gente chama de endereço, e com isso você ou vai até um cartório fazer uma ata notarial em que o funcionário do cartório vai registrar que aquilo tudo é sim real e ele dá boa fé para aquilo, né? Dá fé pública para aquele print. Aí passa a valer. Passa a valer. Ou tem portais, plataformas também que fazem esse tipo de autenticação, tem peritos, né? Mas dentre todos, ainda o mais em conta é a ata notarial. Não tendo nem dinheiro para ata notarial, condição nenhuma, faça pelo menos a declaração de fé pública, né? Daquele print, daquela foto, daquele vídeo. E aí, com isso, você vai registrar o BO nos crimes virtuais, nas delegacias de crimes virtuais, né? Leve todo esse material, leve esse link. Depois disso, depois de entrega esse material, é que você vai para a plataforma e solicita, né? Abre uma denúncia, caracteriza, também encaminha esses prints para a plataforma, e a plataforma, normalmente, se ela conseguir identificar que é o discurso de ódio, que é uma violação, aí ela mesmo tira. Paralelo a isso, a gente tem outras formas de se proteger, né? A gente tá num momento assim, social de exposição extrema. E a gente orienta que não se exponha, não exponha inclusive essa ofensa que você recebeu. Então a gente tem a mania de, por exemplo, ser ofendido na rede social, a gente tira print e já compartilha, olha que falaram isso comigo. Potencializa a ofensa. Não faça isso de modo algum, silencie, se possível. E até alerta o ofensor, quem ofendeu, né? Quer dizer, epa, eu vou excluir aqui. Exatamente. Aquele perfil que talvez não fosse fake, ele rapidamente tira as fotos do perfil, apaga tudo, bloqueia ou até exclui a conta. E aí fica muito mais difícil de localizar. Localiza porque localiza o PIN, né? Localiza o PIN do indivíduo, do perfil. E aí, paralelo a isso, você não expõe a sua família nas redes sociais. Se você tem perfil, você deixa seu perfil privado e não um perfil público, porque apesar de ali ser teu espaço, ser uma conta privada, o espaço é um espaço público, então de grande notoriedade. E aí, também em paralelo a isso, a gente sempre orienta você fazer o encaminhamento dessas denúncias a ONGs, a associações de defesa da proteção dos direitos humanos nas redes sociais, porque elas conseguem mapear, e o que é estatística, elas demonstram de fato que valem muito mais do que números, são pessoas, são histórias. Então, a nossa jurisprudência ela é muito aquém, por quê? Porque não existe uma rede de proteção para as pessoas que sofrem essa violência na rede social. Muitas são expostas ao ponto de não poderem mais viver normalmente como elas vivem. Porque muitas são acusadas injustamente de coisas horríveis e que, se saírem, vão ser lixadas. Nós tivemos um caso, tem um projeto importante aqui no Piauí, que é o COAR, que é da professora Marta, a senhora conhece. Me parece que foi até a tese de mestrado dela. O projeto surgiu a partir de um caso, a senhora lembra, que foi no Guarujá, acho que em 2014, uma mulher foi acusada, parece que essa mulher foi acusada de raptar crianças para fazer rituais de magia negra. E isso se espalhou na internet e todo mundo próximo ali tomou conhecimento, ela terminou sendo linchada. Morreu em função desse linchamento. Depois se comprovou que ela não tinha absolutamente nada a ver, que era uma fake news, que foi criado. Mas aí já tinha morrido. Então a senhora falando aí de casos mais extremos, ocorreu já. E aí a professora Marta
ela colocou esse caso na tese de mestrado dela e, em função disso, ela criou o COA, que hoje é do Piauí, foi até selecionado pela Petrobras e que faz a checagem desses fatos. Agora, doutora, no caso do Piauí, especificamente, foge um pouco a regra, a senhora classifica o Piauí como, digamos, um pouco mais tranquilo, ou o Piauí segue a média nacional? Contra a intolerância religiosa e LGBTQI, o Piauí não fica atrás, né? A gente tem um número muito, inclusive da misoginia também. Na verdade, todos os estados do Brasil demonstram uma grande violência às mulheres. Isso em ascensão, não é algo que diminui. Pelo contrário, só aumenta. Nas regiões mais ricas, né, Sudeste, Sul, há uma grande xenofobia, que inclusive nesse período eleitoral aumenta, como eu te falei, 3.000%. Mas nós, piauienses, a gente lidera aí o ódio à LGBTQIA+, e à intolerância religiosa. Talvez isso explique pelo nosso fundamentalismo religioso, né? Nós somos um estado muito religioso, e aí quando eu digo religioso, eu estou falando das religiões de maioria, né? Que é católicos e evangélicos. Porém, nos falta informação sobre isso, porque hoje a gente consegue mapear que existem muitos líderes de matrizes africanas que sofrem violência a partir desse discurso de violência de ódio, né? E que, na verdade, sim, perpassa por uma injúria racial, mas que, na verdade, chega a um discurso de ódio, porque é um discurso generalizado às pessoas de religião de matriz africana. E, paralelo a isso, a comunidade LGBTQIA+. E a gente conseguiu mapear, por exemplo, no Twitter, que as menções de ódio à comunidade LGBTQI, elas aumentaram muito mais no Piauí no período da semana do orgulho de ser. Da semana em que da chamada parada gay. Da parada gay, em que está se discutindo sobre a importância de acolher essa diversidade e de respeitar todas as pessoas, independente da sua ideologia e orientação sexual. Eu vou fazer, João Magalhães, vou convidar toda, fazer o seguinte, porque às vezes a gente também contribui de uma certa forma para isso, né? Isso já aconteceu, eu já vi, por exemplo, figuras públicas de outros estados que não são homossexuais, mas que foram à parada gay, participaram, tiraram foto, para mostrar o apoio. A próxima que tiver em Teresina eu vou. A próxima que tiver eu vou, entendeu? Porque é para mostrar esse apoio, e vou postar nas minhas redes sociais, entendeu? Porque tá na hora também da gente agir, não só aqui, no caso da doutora Jéssica, dando essas informações, comentando, denunciando, mas está na hora de agir também. Vou lá, vou convidar meu amigo João, Elias, Tássio, Renato, todo mundo, para a gente ir lá e participar, porque é possível não se ter, doutora Jéssica, hoje, 2022, João, a gente não ter. Você é homossexual, tá? Você vai a uma parada aí, coloca uma foto, aí vem lá 200 comentários desejando inclusive a morte da pessoa. Que mundo é esse? Como é que pode isso? Não é? Eu me lembro uma vez que eu fui falar, fiz um comentário, não foi aqui na TV O Dia, né? E defendendo a comunidade LGBTQIA+, e à noite, eu não costumo conversar, no message do Facebook, eu desativo, então é zero a possibilidade de conversar. Bom, mas nessa época eu deixava lá ativado, não conversava, mas deixava ativado. E entrou uma mulher, né, e tal, e a mulher disse que não sabia que eu era homossexual. Eu comecei a sorrir, assim, eu botei caca e tal. Aí eu disse para ela que não era homossexual e tal, que ali eu defendo a comunidade LGBTQIA+, como defendo os negros, aqueles que são adeptos de religiões de matrizes africanas, eu defendo todas as ditas minorias, que eu acho também absurdo a gente ter que chamar de minoria, mas tem que chamar até para diferenciar, mas que não era e tal. E aí, o que é que eu percebi? Eu percebi que ela, pelo comentário, doutora, ela estava convencida de que eu era e que eu estava envergonhado, com vergonha de dizer que era. Eu digo, não, vou parar aqui a discussão, porque aí, como se diz, uma pessoa dessa, ela não tem um conceito, ela tem um pré-conceito, e ela está completamente imune ao debate. Então não vou perder meu tempo, e também não vai fazer diferença se aquela pessoa acha que eu sou. Então é um negócio assim. Então, assim, para ter uma ideia da sociedade que a gente vive hoje, muitas vezes a gente, dentro da nossa casa, ali do nosso ciclo de amigos, do nosso trabalho, está tudo bem.
A gente não tem uma noção do que acontece fora dessas zonas que a gente frequenta com mais frequência. Então é uma situação complicada. A senhora atua nessa área e quais outras áreas, doutora, que a senhora atua? Direito da mulher, direito da diversidade, direito da inclusão. E para quem quiser contato, quiser tirar alguma dúvida, qual o telefone da senhora puder passar do escritório? O DDD 86 99926 0724. E nas redes sociais, Jéssica Limaro. Qualquer rede social. Jéssica normal? Jéssica não, JSSICA, Jéssica Limaro. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que tinha requisitado pessoalmente essa entrevista da doutora Jéssica, tinha observado, a gente precisa intensificar essa discussão, intensificar essas denúncias para... É impossível. Sinceramente, às vezes eu fico pensando assim, poxa, tem as redes sociais, aí se tem agora, qualquer pessoa tem a possibilidade de ter voz. Aí a gente imagina assim, bom, ter voz para quê? Bom, ter voz para denunciar um problema na sua rua, denunciar um abuso, denunciar um crime, e dar a sua opinião também, mas não, aí aparecem realmente esses discursos de ódio que se espalham não só na política, mas em diversas áreas da nossa vida. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, né? Eu reforço que você deu um exemplo com essa sua fala de dizer que vai estar presente nesses espaços. Vamos lá, o senhor vai também, viu, João? O senhor vai lá para tirar uma foto lá, todo mundo lá. Que, aliás, é uma maravilha, shows magníficos. Aliás, eu vou dizer, eu disse que aí no dia do comentário eu disse assim, olha, eu tenho vários amigos homossexuais que em momentos difíceis da minha vida foram mais solidários do que os heterossexuais. Mas aí quando você fala, viu, Renato? Você fala homossexual, heterossexual, aí parece que na cabeça das pessoas entra em parafuso, as pessoas não conseguem discernir. Quando você defende, parece que você está defendendo quem que se... Não, exatamente, o nosso produtor executivo, Renato, não, se você defende, você tem que ser. Né? Você não pode defender sem ser, quer dizer, é um absurdo, é realmente uma situação complicada. Obrigado, doutor. Espero contar com a presença da senhora mais vezes aqui. Só convidar, vocês já sabem que vocês não pedem, vocês mandam. Obrigado, muito obrigado.